sempre patentes aos teus olhos, sempre estamos na tua graça, na tua mão. A tua mão poderosa tem estado sobre nós, nos guiando, protegendo. Mas chegamos nesse lugar, nessa casa que chama teu nome, neste ambiente, nessa atmosfera, para que possamos, Senhor Deus, adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com os nossos louvores, com a nossa reverência, com o nosso temor. Nós viemos aqui, Senhor Deus, para exaltar e agradecer por essa semana maravilhosa. E no meio deste louvor, Senhor Deus, nós queremos que o Senhor habite. No meio deste louvor, Senhor Deus, nós queremos que o Senhor seja atraído a este lugar. Que teu Espírito possa ter liberdade para andar no meio de nós, atuar da maneira como o Senhor deseja. E eu sei que a tua maneira é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos nessa noite, Senhor Deus, para que possamos compreender essas verdades, para que possamos estabelecer princípios, para que possamos corrigir nosso caminho diante da tua presença e, acima de tudo, para que possamos nos tornar cada dia mais parecidos contigo, estabelecendo o teu reino aqui nesta terra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Este é ou não é o melhor lugar do mundo, irmãos? Pode sentar um pouquinho. Essa semana fizemos 30 anos de ministério. 30 anos, gente. Tem gente aqui que não tem nem a metade dessa idade. 30 anos. 30 anos semeando, 30 anos limpando, 30 anos cavando a buscar a presença de Deus. 30 anos. E a gente está na série Legado. Nós estamos falando sobre legado. No momento que, numa semana que nós completamos 30 anos, nós estamos falando do legado. No culto desses 30 anos da MRJ, que segue esses 30 anos, a gente temos os nossos pastores, pastor Montefusco, pastor Regiano, que traz um legado. Nós temos uma pastora que falou sobre um legado, falou sobre o chamado dela. Irmão, sabe uma coisa que eu aprendi? Quando eu encontro alguém que teve uma experiência com Deus, que teve um chamado com Deus, e essa pessoa vem até a nossa igreja, gente, Deus quer dar algo para a gente. Deus quer compartilhar o que fez na vida dessa pastora, na vida de muitos aqui. Você não sabe aonde você está, onde você vai estar daqui a um ano. Ela veio ao Brasil e nós vamos para onde? Nessa questão do legado, o pastor Jorge me chamou e disse: Cláudio, quero que você dê uma palavra sobre legado. Quero que você fale sobre isso, dê continuidade. Eu digo: meu Deus, já foi falado praticamente tudo sobre legado, porque as palavras que tiveram aqui no MRJ nesses últimos dias foram memoráveis. Teve um momento que o próprio Espírito Santo disse: chega, eu vou falar. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu chamei Conquistando e Estabelecendo a Cultura do Reino. Quero que você abra comigo em Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. Já? Josué, se a sua Bíblia não tem Josué, essa Bíblia não é de Deus. Compre uma Bíblia de crente, amém? Vou começar, hein? Vamos lá. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, lhe falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe
Agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente no sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometira dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, para onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo aquilo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo para onde quer que você andar. Amém. Eita Jesus! Já pensou você ouvir isso do próprio Senhor? Você ouviu agora? Essa palavra é para a gente. Ser forte, ser corajoso. Eu tenho uma missão para vocês. Moisés está morto. Eu estava aqui em cima e o Senhor me deu uma definição de legado. Legado é cumprir a sua missão para que a próxima geração possa cumprir a dela. Amém. Legado é você cumprir a sua missão que Deus lhe deu para que a próxima geração possa cumprir a dela. A missão da geração de Moisés era entrar em Canaã. Eles não conseguiram. Então aquela missão daquela geração se tornou perecer. Mas o sonho, olha como o Senhor está falando, a terra que eu prometi a seus pais. Sabe, Moisés, ele tinha um chamado, era levar, tirar aquele povo do Egito e levar para Canaã. Ele deixou aquele povo nas portas de Canaã. Moisés tinha uma missão. E Deus disse: Moisés já cumpriu a missão dele. Moisés está morto. A missão de Moisés acabou. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de Paulo falando: eu tenho as marcas de Cristo. Eu cumpri o meu chamado. Eu combati o bom combate. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu cumpri a missão. A minha vontade, em alguns trechos ele diz: a minha vontade é estar no céu. A minha vontade é estar lá onde aquele homem, eu estava no terceiro céu. Eu quero estar lá com Jesus. Mas a minha missão, as algemas do Evangelho, me faz estar aqui. E ele fez isso com excelência. Não é qualquer um que pode bater no peito e dizer: eu combati o bom combate. Moisés combateu. Moisés ficou. Deus permitiu que ele olhasse por cima das campinas e ver o Jordão. Moisés permitiu. Deus permitiu isso para Moisés. E aí quando a gente entra no monte da transfiguração, a gente vê que ele entrou. Não vou entrar nessa área não. Aí Josué disse: agora o que eu vou fazer? Eu digo: Moisés, Moisés está morto, ele já cumpriu sua missão. Eu tenho uma missão para você. Diga: Deus tem uma missão para mim. Deus tem uma missão para mim. Ele diz: você vai levar esse povo, vai entrar e vai conquistar essa terra. Ser forte, seja corajoso. Olha para mim, cumpre tudo aquilo que você. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas não te aparta do livro desta lei. Legado é isso. Eu tenho um legado para o meu filho. Eu tenho que preparar, eu tenho que cumprir minha missão como marido, como pai, como pastor da minha casa, como exemplo do meu filho. Eu tenho que preparar todo o terreno para que o meu filho possa cumprir a missão dele. Ele pode cumprir essa missão sem mim? Pode.
mas é muito melhor quando alguém preparou o terreno para ele. 30 anos atrás, nossos pastores, eles começaram a chamada deles. A sua chamada não terminou não, tá, pastor? Mas ela está se encaixando com a nossa. Amém? Ainda tem muito chão ainda, né, pastor? O legado dele, ele foi o quê? Conquistar. Olha só, existe a gente não foi chamado só para conquistar, a gente foi chamado para conquistar e estabelecer. Eles conquistaram. Moisés passou alguns anos em batalha, que foram as guerras de Canaã. Não tinha ninguém que poderia com eles. Ninguém. O sol parou, muralhas caíram, Jordão foi aberto. Gente, era impossível, realmente. Era igual o fermento na massa. Jesus disse: a que eu vou comparar o reino dos céus? É como o fermento na massa, que ela vai levedar. Não tem como essa massa, não tem como ser tocado, não tem como aquela massa ser totalmente, não quero usar a palavra contaminar, mas influenciada pelo fermento. Engraçado que Jesus usou a mesma palavra fermento para também para os fariseus da religiosidade. E essa noite eu quero falar sobre duas culturas que estão aqui dentro, em choque. Assim como nossa mente está com duas culturas, que é a cultura do mundo e a cultura dos céus, que estão em batalhas, dentro da igreja também, dentro das celas, onde tem o cristão, a gente está numa batalha. A gente tem que conquistar, mas a gente tem que estabelecer a cultura do reino. Josué terminou as conquistas e ele começou a separar os territórios. Eu quero que você entenda que quando ele entregou esses territórios, ainda havia batalhas. Hebron teve que ser conquistada por Otoniel ou Otiniel, depende da versão, mas ela foi conquistada, sobrinho de Caleb, ele que derrotou os gigantes, os anaquins. Foi depois, inclusive ele foi o primeiro juiz de Israel. Mas depois que passaram-se os tempos de Josué e das conquistas, eles se dividiram em tribos e cada um ficou no seu pedaço. E uma das passagens mais tristes das Escrituras estão ali, que eles começaram a estabelecer e a viver por regras específicas. Eles diziam que cada um fazia aquilo que achava melhor. Cada um fazia aquilo que julgava ser melhor. Não era mais o Senhor que estava dizendo que era para eles fazerem. Cada um fazia aquilo que julgava ser certo. E aí começou atrocidades. Foram 400 anos de juízes, até a gente chegar em Samuel. 400 anos. 10 gerações que fazia somente aquilo que achava melhor. Enquanto o povo estava numa unidade, enquanto o povo estava olhando para Moisés, enquanto o povo estava olhando para Josué, a segunda parte, já no final, já com Moisés, mas esse início de Josué, vamos firmar em Josué, enquanto o povo estava olhando para Josué, eles conquistaram, os territórios foram expandidos, realmente, cada lugar onde eles chegavam, era como a planta dos seus pés era deles. Eles eram imbatíveis. Mas no tempo dos juízes, eles perderam o território. Muitos daqueles inimigos que eles derrotaram voltaram ainda mais fortes, porque no final das guerras de Canaã eles disseram assim: não, eu estou satisfeito com o que eu tenho, não importa que eu estou aqui. Aqueles povos que eles deixaram de derrotar se tornaram inimigos deles. Eles não pegaram, o que eu estou querendo dizer é que eles não tomaram o legado de Josué. Eles não seguiram em frente, cada um fazia aquilo que achava que era certo. Se dividiram em tribos. Eles começaram a ser oprimidos vez por vez. Eles tinham que pedir, clamar a Deus. Deus levantava um Salvador. Existe cultura cristã convencional e existe cultura do reino. Há uma diferença nisso. A gente viajou agora. Manaus é uma bênção. Manaus é um oásis nesse país.
Manaus você, onde você olha, vê um crente, onde você olha, vê alguém com uma Bíblia, é maravilhoso. É por isso que as pessoas chegam aqui, meu Deus, a terra do avivamento. Manaus é uma bênção, Manaus é quente de todas as maneiras possíveis. O evangelho que pega fogo. A quantidade de igreja que nós passamos e andando, você vai dar uma volta na redenção, você perde a conta. Quantas igrejas tem, com pastores abençoados, com jovens, com velhos, com crianças, com gente que ama o Senhor mesmo. Por que Manaus não é totalmente cristã? Porque ainda temos boi bombado, porque ainda temos carnaval, porque a gente tem mortes, porque a gente ainda anda oprimido pelas ruas. Vou tentar ser bem claro. Algo está acontecendo. As pessoas, quando uma pessoa se converte e vem para dentro de uma igreja, e essa igreja ela tem um conjunto de moral, tem uma forma de se vestir. Eu me lembro quando eu me converti, antes de me converter, parecia que era da linhagem do GDS. Só andava de preto. Era camisa preta, calça preta, andava, eu gostava de andar, e até hoje eu gosto muito de roupa preta, mas eu andava, o pessoal dizia que eu andava com manga, eu só não andava com camisa gola rolê, porque não era moda na época. Eu brinco que eu escapei por um pouquinho de CM. Mas eu gostava de me isolar, eu gostava disso, eu andava nesse sol quente de Manaus, maravilhoso, todo de preto, que ajuda, né? Parece que uma lente de aumento aqui em cima da gente, andando de preto. E eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a usar gravata. Eu descobri a gravata. Quando eu descobri roupa social e gravata, eu me lembro que eu me casei, eu tinha uma bermuda. A Liana, ela me viu, eu estava em posto nela, ela me viu à noite, e eu não usava, eu me vi de camiseta. Eu disse, por que eu posso estar com duas camisas? Eu estava com a camisa escura de camiseta, aquela regatinha, e o braço branco, quase albino. Ela olhou de novo, por que eu posso estar com duas camisas? Ela olhou, eu estava de camiseta. Eu cheguei, eu entrei por uma cultura, numa maneira de se vestir. A gente vai mudando a nossa forma de falar, né? A gente chegava assim, nossa senhora, né? Não tem esse negócio? Nossa senhora? Não, nossa senhora não, é nosso senhor. Aí vai mudando, a gente vai ter evangeliquez. Aí diz, olha, a gente não assiste novela, olha, a gente não é as pessoas que falam pra gente, imediatamente a gente vai dizer, a gente chega num ambiente novo, a gente quer se ambientar nesse ambiente, a gente quer se situar nesse ambiente, a gente não quer ser um bicho do mato nesse ambiente. O cara começa a ir pra academia, ele chega na academia de calça jeans no primeiro dia, mas depois ele começa a botar aquela roupa um pouquinho mais larga, aí o cara começa a ficar forte, a camisa vai diminuindo, né? É um padrão, a gente vai se ambientando onde a gente vai. A gente vai para a faculdade, a gente chega com compasso, chega com coisa, um bocado de coisinha com a mochila, mas até o terceiro período o cara só está com o celular, não, eu gravo tudo no celular. O cara não leva um caderno mais. A gente se ambienta onde a gente vai. E há uma tendência da gente chegar dentro da igreja, assim, a gente se ambientar. A gente começa a falar evangeliquez, alegórias, né? A gente começa a ter um linguajar para aquele ambiente onde a gente está. Mas a gente não expande assim. A gente fica restrito aqui dentro. Ou se a gente só parar de pecar porque as outras pessoas não pecando, realmente é o evangelho que está fazendo efeito em nós, ou é o ambiente? Alguém pode me ver ouvindo alguma coisa que eu não devo ouvir. Sabe, se você não está fazendo uma coisa errada, se você deixou de fazer uma coisa errada, se você deixou de fazer uma coisa errada só porque as pessoas vão olhar e vão te acusar, você não entendeu o evangelho. Você não entendeu o poder da graça. Você não entendeu o poder que foi nos dado no Calvário. Não expande, até perde.
A gente fica aqui dentro. Por muito tempo a gente olhou para aquele texto, as portas do inferno não prevalecerão. Parecia que a gente estava naquela porta ali, ó, e o diabo querendo entrar, e batendo, e a gente não, oprimido. Estava igual Gideão, escondido na calada da noite, tentando esconder um pouco de comida dos gafanhotos que vinham roubar, aqueles povos que estavam oprimindo. Mas tem o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é igual fermento. Ele vai expandindo, ele vai destruindo, ninguém consegue segurar. O Evangelho do Reino, ele se aplica em todo lugar onde você vai, porque o Evangelho, a cultura moral cristã convencional, eu vou usar esse termo porque eu não quero que haja confusão, mas esse entendimento antigo sobre esse entendimento, na verdade, religioso, porque na antiguidade houve uma mulher de Deus, mas esse entendimento errado acerca do reino de Deus, ele não te deixa, ele diz assim: eu vou ser homem de Deus aqui na igreja, mas você não é homem de Deus na sua casa, você não é homem de Deus no seu trabalho, você não, porque lá não tem como não mentir. Não tem como não entrar nesse grupo, senão eu vou me tornar um alien. Eu me lembro, eu acho que eu já falei isso aqui, porque a gente vai ficando velho e a gente vai repetindo as mesmas histórias. Mas eu me lembro que eu entrei num trabalho, eu saí da Andrade Gutierrez, eu fui para uma empresa que era construção civil também, fui como comprador. E aí, eu cheguei lá, o único crente do recinto, né? Não, tinha mais uns dois ali, mas era meio 007. Eu cheguei o único crente no recinto, que é o crente com a Bíblia, crente que ora, crente que começa o dia orando, crente que sabe? E aí eu me lembro que chegou um rapaz que a esposa dele, um dos caras que trabalhavam lá, a esposa dele, todo mundo tomava café de manhã, a esposa dele era cristã, mas ele não era, ele tinha uma raiva de crente, e pronto, eu fiquei com um alvo assim. Fui um alvo. E aí chegava, ficava, falava um monte de coisa errada, pegava esse jornal Playboy que tem aí de 15 centavos, né? 50 centavos, e ficava assim, olha. E aí eu digo, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu falo assim: me respeite, por favor, e perca a oportunidade, e era exatamente o que ele queria. Ele queria que eu fosse grosseiro com ele, ele queria que eu fosse, sabe, com a mão pesada com ele. Eu queria que eu exigisse os meus direitos de cristão, ser tratado como cristão com ele. E por dentro de mim estava isso, só que eu disse: não, eu não quero estabelecer, eu mal entrei aqui, eu não quero estabelecer, passar o único certo e todo mundo errado. Não é esse o caminho. Mas também eu não queria dar espaço para dizer: tá vendo, esse crente aqui não é bem crente não, esse crente aqui, né? Eu também não queria ir para o outro lado. Eu digo: como é difícil estar no equilíbrio. Aí eu fui orar e perguntei: como é que Jesus fazia numa situação dessa? Como é que você fazia? Me ajuda. E aí o Senhor disse: ora. Não, mas eu estou orando. Não, ora. Quando ele começar a falar coisa errada, ora, para e ora. Chegou o café da manhã, todo mundo lá, tomando café da manhã, ele começou: olha, isso aqui foi minha mãe que deu, e não sei o que. Começou, mas sabe aquele linguajar que dói os ouvidos? Deixei o meu pão, deixei meu café, estava do meu lado. Eu parei e: Senhor Jesus, eu oro vou dizer o nome dele, pelo Astrogildo que está do meu lado. Abençoa ele, Senhor Deus. Faça como ele te conheça, como eu tenho te conhecido. Faça que com as orações da esposa dele sejam atendidas e ele possa conhecer o Senhor, que ele possa conhecer sua vontade, que toda essa questão, tudo que aconteceu, eu comecei a orar por ele. Quando eu terminei de orar, eu olhei para o lado e estava assim. Porque eu fiz tudo o que ele não esperava que eu fizesse. E aí, eu continuei tomando café da manhã. E ele, silêncio sepulcral. Aí eu fui para lá, fui trabalhar. Daqui a pouco ele me chama. Ele era um comprador junto comigo, só que ele era motorista também. Vai pedir para a gente comprar tal coisa? Vai lá comigo? Vou, pega a tua Bíblia. No carro ele disse: começa a falar, fala alguma coisa para mim aí. Reino de Deus é nas regras dele. É nas regras dele. Talvez funcione você dizer: meu irmão, você me respeite. Talvez funcione. Talvez funcione
você tentar ganhar a pessoa no coração dela, ver que você não, talvez funcione, mas para mim, naquele momento, foi satisfatório tanto para mim, como para ele, como para o Senhor, que eu orasse por ele. Passei por maluco? Passei. Mas quem nunca? Amém? O reino de Deus, a palavra do reino de Deus é o legado que temos para nós. Não é um legado para a gente fazer aquilo que a gente acha que é certo, nem viver uma vida evangeliquez, desculpa para falar, mas não é isso. Também não é para se tornar carnal, não, é porque a igreja tem que evoluir. Não, meu filho, os princípios continuam desde antes da eternidade. O Senhor nos preparou as obras para a gente andar. As estratégias a gente pode mudar. Quem dá é Ele, né? O Senhor diz, esse povo aqui, vocês só vão ficar rodeando, depois vão gritar. Ok? É isso aí. Acabou! Pronto, vai cair tudo. É desse jeito. Esse outro aqui, vocês vão bater de frente com ele. Esse outro, eu só quero só 300 soldados. Quem dá o estrategista, o Senhor dos exércitos, é Ele. Amém? Vamos fazer entender, gente? Em Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando sobre ansiedade, ele estava falando sobre coisas do dia, mas olha só, mas em primeiro lugar buscai o reino de Deus. Sabe, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o que está acontecendo aí? Você é dono de um chevette, não, de um chaveiro, um canivete, laranja, sério? Por favor, passar no transiste. Pronto, acabou, olha para mim agora. Dá uma salva do palmo de Deus para quebrar esse dedo. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me vi diante de um espelho. Sabe, muitas coisas não precisa dizer. Quem aceitou Cristo esse ano? Aqui. Quem aceitou Jesus esse ano? Levanta a mão, não tem vergonha não, pode ficar. Eu sei que você tomou banho, está tudo de boa. Conheça aqui. Deus abençoe. Sabe, ali também, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sabia que estava errado. Sabe o que é verdade? A maior parte das coisas a gente sabe que está errado. Só que a gente olha para o lado e não vê perfeição. É quando você vê Jesus, você vê a perfeição. Mas mais do que ver a perfeição, quando você começa a andar com Ele, quando você começa a andar na presença dEle, você vai se tornando parecido com Ele. Deus chegou e disse para Abraão: anda na minha presença e você vai ser perfeito. Sabe, quando a gente anda com Deus, a gente começa a se tornar a melhor versão de nós mesmos. Nós começamos a se tornar de glória em glória mais parecido com Jesus. E a gente vai começar a fazer as obras que Jesus faz. Ele diz: anda comigo. Anda comigo, fala comigo, conversa comigo. Me obedece se você ama, se você me ama. Ele fala lá em João. Sabe, o reino de Deus, ele é estabelecido quando você tem uma ótica de cima para baixo. Eu estou falando isso aqui há pelo menos quase um ano já. E eu vou continuar falando até Jesus voltar. Você olha de cima para baixo. Você vê pela perspectiva do céu. Você toma atitudes de acordo do céu. Você não toma. Eu não tenho nada contra tradição. Tradição é uma coisa muito boa em muitos sentidos. Mas olha, eu não quero saber o que Deus fez no passado, a não ser que isso tenha um efeito imediato aqui. Eu quero saber o que Deus está falando para mim hoje, o que Deus está falando para a nossa igreja hoje, o que Deus está falando para todo ser vivente hoje. Não tem fórmulas no reino de Deus, a não ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa cultura cristã, ela não consegue impactar lá fora, mas a cultura do reino de Deus, ela foi feita. Sabe, a gente pensa que Deus amou só os crentes, por isso Deus amou o mundo.
Deus amou todo ser vivente. Deus te amou você quando você estava na sua pior versão. Deus te amou, Deus nos ama. Então o Evangelho do Reino, ele impacta todo mundo, ele é prática, ele é vida, ele é alegria. Uma vez eu estava ouvindo um negócio, o cara disse: olha, meu irmão, às vezes é uma vida religiosa, que é uma vida morta, uma vida que você está, sabe? Eu não sei como é que está a tua condição hoje, mas se você chegou aqui dizendo: eu nem sei como eu vim parar aqui hoje, eu vim no automático, quero dizer para você que Deus tem vida e vida abundante para você. Uma vida vitoriosa, uma vida com abundância, uma vida com descoberta, uma vida com milagre, sabe? Uma vida que você diz: rapaz, isso aqui é uma coisa que eu ainda não vi, sabe? Isso aqui ainda não tinha acontecido comigo. Isso aqui ainda não tinha, já tinha visto milagre, mas desse jeito, Deus tem, olha, Jesus, antes de ir embora, ele criou uma expectativa no nosso coração sobre o reino de Deus. No caso do meu Pai, eu estou preparando. Ele diz assim: eu vou mandar os anjos preparar. Não, ele está com uma expectativa tão boa sobre nós. Deus tem uma expectativa tão boa sobre você, que ele diz: eu estou preparando a casa do meu Pai, eu vou preparar o quarto para vocês. Você lembra que eu falei que Jesus é especialista em servir, e nessa competição ninguém ganha ele? Ele diz: eu estou preparando. Nunca passou pelo seu olho, nunca passou pelo cara mais imaginativo que você possa imaginar, nunca vai cogitar o que Deus tem preparado para nós. Se isso é o que ele está na expectativa lá, imagina hoje. Imagina hoje Deus quer falar com você, hoje Deus quer fazer uma virada na sua vida, hoje Deus quer explorar o reino em você. Sabe por que Deus é interessado que você viva o melhor de Deus? Que você se torne não somente um simpatizante da fé, mas um cidadão do céu? Porque aonde você estiver, o reino de Deus está sendo implantado. Olha a diferença. Você pega alguém que estava vivendo uma vida cristã só para ele, uma vida cristã de migalhas, alguém que só tinha migalhas. Ló estava dentro de Sodoma, gente. E ele não crescia nada, ele não expandia nada, ele não conseguiu expandir nem para as filhas dele. Mas Deus considerava ele, por causa de Abraão, mas considerava ele cidadão. Considerava ele como justo, nem que fosse por intercessão de um outro. Mas ele não expandia. No dia que ele foi falar alguma coisa: ei, ninguém toca nesses anjos aí. O pessoal diz: este estrangeiro está entre nós, e agora quer falar alguma coisa para a gente, quer mandar na gente. Alguém diz: rapaz, se você é aquele crente que senta no seu trabalho, desculpa falar, mas você senta no seu trabalho e não cria uma atmosfera ao seu redor, irmão, essa noite vai ser a virada da sua vida. Porque você vai chegar no seu trabalho, você vai chegar na sua escola, você vai chegar. Não é só falar, não, é transpirar o reino. Sabe o doce perfume de Cristo? Onde você está, as suas atitudes não tem como esconder quem você é. Não tem como você pegar uma vela e colocar debaixo de uma mesa. Não tem como. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, não tem jeito. Você é como fermento, você vai ser um sucesso. Não tem como. Você faz uma célula, a gente foi fazer uma célula na casa da Mauro. A gente começou lá, não vamos começar só a família dela estava lá. Tinha uma pessoa lá, só que não era, parece que não era da família, mas era amiga da família. Aí imagina a gente começar a fazer essa pessoa, fazer a tua família, chegar com você e dizer: olha só, Abraão, eu quero fazer uma célula na sua casa. Como é que você vai fazer uma célula com a nossa família? E aí você começa a fazer a célula, você fica todo assim e tal. Não, vamos com calma, vamos pegar um pouco mais leve. Mas não tem como. O perfume de Cristo começa a tocar no lugar. Quando você vê tem alguém chorando, aí você começa a falar, você começa a chorar, você começa a ver a atmosfera mudando daquele ambiente. Até partilhando pão é diferente quando você está no reino de Deus. Até partir um pão é um pedaço do céu quando você está vivendo em o reino de Deus dentro de você. Deixa isso viver. O reino de Deus é chegado para nós. Isso aqui tem que explodir. Essa igreja, eu estou falando isso aqui, gente, eu estou aparando arestas, porque eu sei o que está acontecendo nas faculdades.
eu sei o que está acontecendo nas escolas, eu sei o que está acontecendo nos aviões, eu sei, a gente vai para uma festa de casamento, a gente acaba pescando um monte de gente, a gente está aqui o mineirinho, um bate. Aonde a gente está, gente? Cristo está lá, olha só. Olha o que ele falou para José: onde você colocar a planta dos seus pés, é teu por possessão. Sabe, a gente pensa isso, tem gente que está botando o pé no carro dos outros, é meu por possessão. Não é isso, gente. Quando você coloca a planta dos seus pés, as trevas têm que sair dali. Josué entrava e não estava negociando, não. Josué, fisicamente, o exército de Israel, fisicamente simboliza a igreja hoje. Onde a gente vai entrando, é claro que a gente vai sair dando espadada nos outros, mas os anjos que estão com a gente, a palavra profética que está na nossa boca, o nosso procedimento, ele é mais afiado do que a espada. A Bíblia fala que se tiver um crente na casa, ele está falando, Paulo está falando acerca do casamento. Um casal, uma família se converte, mas só quem se converte é um, digamos, a mulher, e o marido não. E aí está falando: olha, faz de tudo para não se separar, faz de tudo para não deixar. Sabe por quê? Além da tua vida você ser um sinal para ele de conversão, a sua transformação, de salvação, há outro porém. Por causa de você, seu marido incrédulo e os seus filhos são santificados. Santificado é diferente de salvação, ok? Mas uma casa inteira é separada para o Senhor. Uma família inteira é protegida por um crente. Quem foi o primeiro dessa família para se converter? Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro de uma família, parece família italiana, gigante. Eu fui o primeiro a se converter na minha família. Quando me converti, o negócio começou a mudar. A primeira pessoa que eu ganhei foi minha irmã. A gente voltou do encanto, ainda tinha aquele negócio, olha como é que é, essa renovação no meio. Mas vou entrar com o pé direito. A primeira oração que a gente foi expulsar tudo que é demônio tinha lá em casa. Eu digo: ó, acabou o negócio para vocês, fora. Por causa de a família inteira é santificada. Eu estou com o Carlos e a Leite, nossos discípulos, e aí na volta do casamento, do mega casamento de novela, parece casamento de uma novela, rapaz, pôr do sol, coisa linda, mais linda do mundo. Quando a gente voltou para São Paulo, a gente alugou um apartamento. Quis alugar hotel, conseguiu um apartamento. Chegamos lá, meu irmão, o cara tinha desde vela, aquela vela vermelha, a retrato. Eu nunca vi coisa de candomblé, acho que é candomblé. Retrato, tem o retrato dos deuses que tinham lá. Tinha de tudo ali, gente. Aí onde a gente olhava, debaixo da mesa tinha alguma coisa, debaixo do tapete tinha. Pensa num lugar que foi consagrado. Aí o Carlos falou, rapaz, eu estou incomodado. Eu digo: meu irmão, a gente foi colocar a cara aqui de propósito. A gente vai acabar com esse negócio, que se baixar alguma coisa aqui, meu irmão, não vai baixar nunca mais. Pensa numa noite que eu dormi bem. A gente foi, orou, repreendeu, orou pelo dono do lugar. Rapaz, orou pelo dono do lugar, orou por todo mundo. Aí, meu irmão, ele diz: a partir de agora todo mundo vai vir, que vai se sentir bem, vai se presença, as pessoas vão ser salvas. Meu irmão, a gente consagrou um lugar para ser uma célula. É assim, gente. Aí eu vou para faculdade, porque só eu de crer, meu irmão, Deus está enviando você lá, meu irmão, com um exército. Olha para trás, a maior é que está conosco, que está no mundo, que está com eles. Para de ter medo. Para de ter medo. Ai, mas eu não sou igual José. A Bíblia diz que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Se João Batista foi maior do que Josué, Moisés, Abraão e todo esse povo aí, que é quase semideus, imagine você. Enche o peito aí do Espírito Santo agora. Deus nos chamou para expandir o reino de Deus na terra. Os pastores e a legião de outros homens de Deus que
vieram para o Brasil, que vieram para essa região e que vieram para essa sombra, para esse vale de sombra da morte e resplandeceu como luz nas gerações passadas, nos deram um legado. E nós temos que cumprir a nossa missão para que a próxima geração que vai se converter, diga, seu irmão, sua mãe, seu pai, seu tio, seu filho, seu neto, seja quem for, seu vizinho, aonde você estiver, o reino de Deus vai crescer. E você tem que cumprir a sua missão para que eles possam cumprir a deles. Quem quer cumprir? Quem tomar posse? Canaã está na frente. Quem? Eita Deus, eu não estou conseguindo nem falar. Vamos ficar de pé. Moisés entrou com um bando de ex-escravos, com um pessoal murmurador naquele deserto, mas ele cumpriu o seu chamado, porque quando ele entregou para Josué, nas mãos de Josué ele deu um exército. Nas mãos de Josué, ele entregou um exército. Davi entrou numa caverna. Foram todos os piores da sociedade, ladrões, corruptos. E ele saiu de lá com os valentes de Davi. Vocês estão entrando como valentes. Imagine o que virá da próxima geração. Imagine o que a próxima geração vai ser. Imagine o que quem vai poder contra nós? Algumas pessoas estão sentindo o coração arder agora. Arder de paixão, arder de fazer isso. É o Espírito Santo, não são minhas palavras, é o Espírito Santo que está falando contigo, é o Espírito Santo que está te chamando. Eu nem sei como fazer esse apelo, porque vai dizer, vem todo mundo. Mas gente, teu coração está ardendo. Começa a mover teus pés para cá. Começa a dizer, Senhor, eu tomo posse de tudo isso. Senhor, eu tomo posse de tudo isso. Senhor, eu não vou olhar mais, não vou dar mais ouvido do que o mundo está dizendo. Senhor, eu vou, na minha vida vai ser uma atmosfera. Onde eu estiver, onde eu colocar a planta dos meus pés, vai mudar as circunstâncias. Chega de ouvir a voz do diabo, que você é um coitadinho. Chega de ouvir a voz do diabo, que diz para você que você está sozinho. Olha, Elias pensou a mesma coisa. 7.000 não tinham se dobrado. O Senhor é com você, você é imbatível. O Senhor diz, aonde você estiver, eu vou estar. Assim como estive com a geração passada, eu vou estar com você. Ninguém vai poder te resistir. As portas do inferno não vão prevalecer. Senhor, há uma multidão aqui, Senhor Deus. Eu vejo por trás de cada um desses que estão aqui na frente, por cada um que está com o coração incendiado, por cada um que está atendendo o teu chamado, Pai, eu vejo uma multidão atrás deles. Esses são grãos de fermento, esses são grãos de fermento que vão incendiar onde eles estiverem. Escolas não serão mais as mesmas, reuniões de família não serão mais as mesmas, porque eles estão ouvindo, atentos ouvidos ao que o Senhor tem falado para eles, atento à voz do céu.